Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kevin e eu estou cursando o terceiro ano técnico em guia de turismo no IF-Sudeste MG. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma breve análise sobre um contexto histórico de um personagem muito importante para nossa cidade, o Alberto Santos Dumont. E nós que somos de Santos Dumont, geralmente temos ideia da sua importância como inventor, de todos os seus feitos, porém, nunca ouvimos falar sobre qual contexto histórico Alberto Santos Dumont estava inserido na época, que foi o que impulsionou e ajudou ele a ter as suas ideias para criar as suas invenções. E é válido a gente lembrar, ninguém vive isolado. O ambiente que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, tudo isso influencia a ser quem nós somos. O antropólogo Roque Laraia, em seu livro Cultura, Conceito Antropológico, diz que Santos Dumont, se tivesse vivido grande parte da sua vida na Vila João Gomes, provavelmente não teria feito seus inventos. Mas isso porque naquela época, as cidades do interior do Brasil não tinham a estrutura necessária para realizar esse tipo de invenção. Porém, ele sempre falava que a cidade, a vila que ele cresceu, foi essencial para ele ter as ideias que teve. Porém, foi os grandes centros urbanos que o Alberto Santos Dumont teve diretamente esse contato que influenciaram e abriram os olhos dele para aquela grande era tecnológica que estava surgindo. Durante sua adolescência, Alberto Santos Dumont viveu na Europa, especialmente em Paris, durante um período histórico muito importante, conhecido como Belle Époque. E foi nesse período que tiveram várias transformações. Foi quando surgiu o cinema, a luz elétrica, a criação de novas tecnologias e o centro urbano que mais impulsionava esse tipo de transformação era Paris. E era lá que tinham as grandes casas noturnas, uns cafés super chiques que só pessoas importantes frequentavam. Mas nesse mesmo período foi quando surgiram as desigualdades profundas. Enquanto a elite vivia no luxo e na modernidade, diversas partes do mundo sofriam com a exploração do imperialismo, como alguns países da África. E aí você me pergunta, mas o que foi o imperialismo? Gente, o imperialismo foi uma fase do capitalismo em que a França e a Inglaterra invadiam territórios em busca de matérias-primas, para assim alimentarem seus comércios e aumentarem os seus lucros. E foi com essas invasões que alimentava a grande fase luxuosa e glamourosa da Belle Époque. Mas por trás de toda essa euforia, o mundo estava se armando. Eram diversos países em rivalidade uns com os outros para provar quem era mais poderoso. E esse período ficou conhecido como Paz Armada, que foi quando os países se preparavam para uma grande guerra que estava por vir. E ela realmente veio em 1914, conhecida a tão famosa a Primeira Guerra Mundial. E o que parecia ser uma guerra super rápida, não, foi uma guerra super violenta com trincheiras e destruição por toda parte. E foi nesse cenário que as invenções de Alberto Santos Dumont começaram a ser usadas de forma cruel. O avião que ele criou com tanto sonho e entusiasmo começaram a ser usados para identificar posições inimigas e lançar bombas. E foi nesse mesmo período que foram criados tanques de guerra, lança-chamas, tudo isso por causa da guerra. Dá para imaginar o impacto disso na vida de Santos Dumont? E muitos estudiosos acreditam que esse foi um dos motivos que desencadearam a depressão que ele sofreu mais tarde em sua vida. A gente sabe hoje em dia como momentos traumáticos influenciam na nossa vida, e isso porque nós passamos por uma pandemia. Agora você imagina para Alberto Santos Dumont, que vivenciou uma época tão luxuosa como a Belle Époque e mais tarde vivenciou uma época de grande guerra e ainda mais vendo todos os seus inventos sendo utilizados para fazer o mal. E esse foi o contexto de vida em que Alberto Santos Dumont viveu, e é muito importante estudar e entender o período em que a pessoa vivenciou, para assim entendermos também os seus inventos e as suas ideias da época. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho do contexto histórico que o nosso grande inventor estava inserido na época. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deem mais ideias de vídeo que vocês querem que eu traga para vocês. Tchauzinho!